Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de dar boas-vindas e abrir oficialmente a nossa jornada de estudos do discurso, a GED. Essa é a 14ª GED, promovida pela PUC-Rio, mais particularmente pela linha de pesquisa Discurso, Vida Social e Práticas Profissionais. Então, já de cara, eu queria agradecer às professoras da linha 4, aos alunos e alunas que ajudaram a tornar esse evento online possível, e as intérpretes que estão aqui também ajudando a tornar o nosso evento mais acessível para todos e todas. Bom, esse ano a gente sabe que ele tem sido muito difícil, né, com muitas perdas pessoais, muitos desafios profissionais, desastres políticos. A GED não tinha como deixar de abordar o contexto da pandemia, mais especificamente a parte que nos cabe, né, nesse contexto, que é a sua constituição discursiva. Essa é a nossa maneira de contribuir, mesmo que minimamente, para a construção de conhecimento sobre o mundo presente. Então, de novo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço de reflexão conjunta, né? Apesar da gravidade que o momento nos impõe, a GED é também um lugar de encontros e de celebração de laços afetivos que a gente veio construindo a cada edição, né, ao longo desses 14 anos de existência. Nessa edição, muito especificamente, a gente queria poder celebrar uma contribuição gigantesca de uma membra nata da GED, que é a Liliana Cabral Bastos, a nossa Lili. A Lili, esse ano, tomou a importante decisão de merecidamente desacelerar um pouco o passo. Não é uma despedida, porque a Lili continua com a gente. Se aposentar de vez é uma coisa que ela não vai fazer nunca. Mas, como eu disse, é a celebração do fechamento de um ciclo e do início de outro. Para quem ainda não sabe, a professora Liliana Bastos é uma figura essencial na área dos estudos da linguagem, especialmente dos estudos da interação e da narrativa. É uma das principais responsáveis pela propagação da sociolinguística interacional e da análise de narrativa no Brasil. Nesse sentido, ela tem mais de 70 publicações nessa área, atua há mais de 40 anos na PUC, formou ao longo da sua carreira mais de 50 pesquisadores que atuam hoje por aí afora, propagando que ela ajudou a construir. O meu privilégio, por exemplo, é duplo, né? Além de ter sido formada pela Lili no doutorado, ser parte desse grupo de 50 que eu acabei de mencionar, eu ainda tenho prazer de tê-la até hoje como companheira de trabalho. Lili, você vai ter que nos desculpar por isso. Por favor, não nos mate. Mas a gente preparou uma singela carta de amor para você na abertura dessa GED. E aí, como diz o poeta, não seria uma carta de amor se não fossem ridículas. Essa é a nossa para você. Lili leve, brilhante, lépida, diva luminosa da sociolinguística, semeadora de humanidade e ética, bússola solar da nossa nave, do nosso naves, ouvidos atentos e olhos que vibram junto. O que está dentro está no mundo. Ponte que se ergue entre domínios e discursos e tantas histórias fazedoras de entendimento. Em toda troca, por toda troca, um privilégio imenso. Legado que não se esgota. Uma sorte, uma força, um alento, uma alegria, uma Lili. Olá, Lili. Estou muito contente de participar dessa homenagem a você. Conhecer a professora Liliana foi, digamos assim, um ponto de virada na minha história acadêmica profissional. A professora me acolheu de braços abertos no doutorado. Oi, Lili, eu quero te dizer que você é muito especial para mim. A minha mentora que faz parte da minha carreira. Sem você, eu definitivamente não teria chegado onde eu estou, eu não teria alcançado todos os projetos que eu desenhei para mim. Quando eu entrei no mestrado na PUC, eu lembro que eu ainda estava um pouco indecisa sobre qual caminho seguir. E eu fui conversar com a Lili e ela me acolheu de braços abertos. Ela me ouviu, ela ouviu minhas ideias, minhas dúvidas e ela me aconselhou sobre as possibilidades de pesquisa. É uma alegria para mim estar aqui hoje compondo essa justíssima homenagem a você. Queria dizer que você foi
importantíssima na minha formação, primeiro fazendo parte da banca de mestrado, lá na FRJ, e depois como minha professora no doutorado, como minha professora e orientadora no doutorado. A professora Liliana é fundamental na minha formação. Eu cheguei em 2002 para conversar com ela sobre uma possibilidade de desenvolver uma pesquisa sobre discurso religioso, e ela foi totalmente aberta desde o início. Bom, falar da Liliana é uma tarefa bastante fácil. Liliana tem uma importância enorme na minha formação. Eu fui orientanda de doutorado no período de 2008 a 2012, e o que Liliana sempre me ensinou foi a ser uma pesquisadora autônoma, independente. E aqui tentando ver uma palavra que representasse tudo que você foi para mim nesse período do meu doutorado, nesse período em que a gente viveu junto aí intensamente, né? E te confesso que foi muito difícil, porque muitas coisas boas me vieram à mente. Sua dedicação, seu encorajamento. Um pouco do Naves enquanto esse espaço de muita produção de conhecimento, um espaço de muita troca, e também um espaço de muito afeto, um espaço de muito acolhimento um do outro. E eu acho que isso é um reflexo, né, o Naves, para mim, é um reflexo da intelectual, da pesquisadora e orientadora que você é. Ela é muito humana, ela é nobre no tratamento aos alunos, e não só aos alunos, mas ela é muito mestre, a mestre que um dia eu quero ser. Muito obrigada por esses 7 anos de parceria, que serão 8 anos de parceria, e eu desejo que tenhamos mais parcerias diferentes daqui para frente. Então, ela sempre construiu um ambiente de muita tranquilidade e confiança com os seus orientandos. E isso foi essencial para eu conseguir levar essa jornada e continuar nessa jornada acadêmica. Quando eu entrei na PUC para realizar esse estágio de pós-doutoramento, eu tinha uma visão muito limitada, muito estreita, do que vinha a ser discurso e do que vinha a ser linguagem. Você foi aquela pessoa que me ensinou o quanto a linguística pode se enriquecer com um diálogo com outras áreas do conhecimento. Sempre lembro de você quando eu, agora como professora, eu ensino e falo sobre a teoria do Campers e do Goffman. Realmente isso foi um marco para mim. Ela me apresentou a questão do discurso narrativo. Com ela que eu desenvolvi toda essa teoria sobre a narrativa. E a Liliana é uma das principais estudiosas da narrativa no Brasil. E para mim isso foi uma bênção religiosa estar com ela. Lembro com muito carinho das reuniões do grupo de pesquisa, as reuniões de fim de ano em que todos os pesquisadores, todos os estudantes se reuniam, em geral na casa da Liliana. Então, só tenho que agradecer a Liliana pela contribuição, pela parceria. Eu acho que a palavra que melhor traduz, que eu achei que te representa mais, né, desde que te conheço, é a palavra acolhimento. A maneira como você acolhe quem chega, como você incentiva, como você recebe de peito aberto, de coração aberto. Isso, para mim, é uma honra e uma alegria ter sido seu orientando. Um beijo grande. Tchau, tchau. Para mim, ela sempre foi, ela é e ela sempre será a minha professora Liliana. Ela marcou, de fato, a minha história de vida. E eu sou muito grata por isso. Um grande beijo, professora, um grande abraço. Eu tenho muita saudade de você. Eu desejo toda a sorte do mundo, felicidade, plenitude para você nessa nova fase da sua vida. Um beijo muito grande, muito obrigada. Lili, eu sou imensamente grata por ter te encontrado nessa jornada para ser a minha professora, orientadora. Eu desejo todo sucesso e felicidade nessa nova fase da sua vida.
E tenho sempre a certeza de que você influenciou em nossas vidas de uma forma única e muito especial, sendo assim um exemplo de profissional e um exemplo de pessoa para todos nós. Eu agradeço pela parceria que fizemos, por tudo que eu aprendi com você nas disciplinas que nós atuamos juntos, e te desejo hoje toda a felicidade que existir sobre a Terra nessa nova etapa da sua vida. Um beijo grande. Te deixo um beijo grande e um abraço apertado. É muito difícil a gente encontrar pessoas que se preocupam com as outras. E a Liliana é essa pessoa que está sempre se preocupando com você. Ela está sempre presente e sempre foi presente na minha trajetória. E é por isso que ela está sempre aqui do meu lado com a professora Marlene. Então, muito obrigado. Curta a sua aposentadoria e um beijo grande. Eu te desejo uma excelente nova etapa de vida e você certamente tem muita coisa linda para viver, né, por aí, e muita gente ainda para inspirar, com certeza. Um beijo grande para você. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. E por conta do seu trabalho incansável, afirmando que na atividade de narrar transmitimos o sentido de quem somos e construímos relações com os outros e com o mundo, eu só tenho a agradecer pela sua orientação na minha formação de mestrado, que auxilia diariamente minha prática como educador em contribuir para que os meninos e o povo cheguem ao poder, acreditando que o percurso de suas histórias na estrutura da sociedade podem, devem e merecem ser ouvidas e analisadas como fontes constantes de transformação social. Um beijo enorme, Liliana. Acho que vou ter que ar, né? Lili, obrigada por tudo. Agora a gente dá prosseguimento ao evento de hoje, né? Eu queria passar a palavra para uma convidada que também é uma convidada muito especial nessa edição da GED, né? Ela foi pensada para estar aqui hoje conosco por vários motivos, né? Seguindo um pouco a lógica dessa homenagem que a gente queria fazer, vale dizer que ela foi a primeira orientanda de doutorado da Lili, não sei se todo mundo tem essa informação, mas sobretudo, claro, porque ela é uma das pessoas mais inteligentes e inspiradoras que a gente conhece, uma pesquisadora profundamente comprometida com os entendimentos, né, do mundo contemporâneo. Então, eu passo a palavra para a professora Branca Falabella Fabrício, professora da UFRJ e do Programa de Linguística Aplicada da UFRJ. Obrigada, Liana, pela introdução generosa. E, assim, que homenagem linda para a Lili. Estou muito emocionada, Lili. Estou vendo que as pessoas estão aqui também emocionadas. E, assim, estou feliz de poder participar desse momento. Não participei do vídeo, mas vou participar nessa apresentação agora. Só aceitei porque era você. Eu não gosto de estar nesse lugar aqui, mas por você, eu acho que você merece. E, então, vou tentar dividir com você e com as pessoas que estão aí nos assistindo o desenvolvimento do meu trabalho, e nesse trabalho particular é um trabalho que eu desenvolvi com a minha colega Glenda. É um trabalho ainda em progresso, é um texto que vai sair no material que o meu colega Luiz Paulo Moita Lopes e a Joana Pinto estão produzindo. Então, é um texto que já foi para os pareceristas por causa
do prazo, mas ele ainda está em progresso, então, assim, que bom que eu estou tendo essa oportunidade de dividir o trabalho com vocês. A Glenda está aí no backstage, na parte técnica, mas ela está nos ouvindo também, então, assim, ter essa experiência de dividir esse trabalho com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo, e poder ter a primeira resposta de vocês e as perguntas é uma oportunidade muito especial, e, além disso, fazer isso numa homenagem à Lili. Então, tendo dito, Lili está aí, estou te mandando um beijo grande, todo o meu carinho. Enfim, Lili fez parte da minha formação, parte importante da minha formação, também sinto muito saudade, e eu me refiro a ela e a minhas outras professoras como as meninas da PUC, estou falando de Lili, Graça e Carmo, que eu acho também que estão aí. Então, eu queria começar, eu vou pedir a Glenda, então, vou partilhar meus slides com vocês. Só um instante. Glenda, tá tudo ok? É porque agora eu não posso ver mais ninguém. Então, eu queria saber... Só um instantinho, eu quero ter certeza de que está tudo bem. Glenda, tá tudo bem como eu fiz? Não, peraí. Deixa eu perguntar. Gente, só um instante. Estou vendo aqui no chat. Não? Peraí. Deixa eu ver o que eu estou fazendo errado, gente. Eu vou compartilhar minha tela. Peraí. Agora eu vou no StreamYard. Vou share screen. Share. Gente, só um instante. Liana, você pode voltar aqui? Porque, desculpa, gente. Liana, olha, tô aqui. Eu botei aqui, share screen. Meus slides estão lá abertos. Aí eu não estou conseguindo, a minha tecla share screen não tá operando. Que estranho. Quer me mandar por e-mail e aí eu compartilho? Olha, eu mandei para a Glenda. Eu mandei para a Glenda. Peraí. Deixa eu tentar uma outra forma aqui. Tá. Então, gente, só um minutinho. Problemas técnicos acontecem nas melhores famílias.
Ok, gente, desculpem, eu recebi agora esse e-mail da Branca por aí. Desculpem, voltei. Eu voltei. Então. Deixa eu só abrir. Tá, alguma coisa caiu, mas eu acho que o sinal está estável novamente. Eu vou tentar de qualquer jeito, Liana, se eu não conseguir. Tá, eu tô abrindo aqui de qualquer maneira também. Se eu não conseguir, o projeto daqui. Eu não estou conseguindo, não, Liana, se você puder. Tá. Tá? Tá bom. Tô abrindo, é porque eu recebi por e-mail, aí tô baixando. Tá bom. Então, eu acho que eu acho que eu vou começando devagarzinho, né? Enquanto... Pode ser. Eu vou começando devagarzinho. Então, o tema da GED é a narrativa do caos, discursos virais em tempos de pandemia, e eu escolhi para esse momento falar de discursos que não viralizam, pelo menos numa mídia mais convencional. Então, eu estou dando um curso junto com o Luiz Paulo e com a Glenda na Memória Social da Unirio, um curso também que está aberto para os alunos da UFRJ, e a questão da memória está muito presente, óbvio, né? Nas nossas conversas e nas preocupações diárias por conta do curso. E eu pensei que, assim, há uma certa produção de memória em tempos de pandemia que constituem uma narrativa, essa sim, que viraliza por causa da repetição no ambiente digital. Seria, então, uma narrativa que constrói uma ideia de pandemia da desigualdade, e uma pandemia que, na verdade, escancarou as mazelas brasileiras e mostrou as múltiplas vulnerabilidades, né, em nível nacional no nosso país. É um tipo de narrativa, então, que lida com diferenças territoriais, econômicas, sanitárias, habitacionais, diferenças raciais, de gênero, de acesso à saúde, emprego e educação, que podem significar a vida ou a morte de milhões de pessoas, né? São narrativas que atestam uma necropolítica vigente no nosso país, e uma necropolítica que é geopolítica, porque ela ocorre em determinadas regiões do país e da cidade, e são geopolíticas da violência e do extermínio. Então, esse é um tipo de memória, esse é um tipo de narrativa que viraliza pela circulação na mídia convencional. Entretanto, na fala de hoje, eu gostaria de falar de uma outra produção de memória, uma produção de memória mais criativa, que vem pelos movimentos sociais. São narrativas potentes e se desenvolvem segundo um outro fio, que é o da sobrevivência pragmática, implicada no nós por nós que está no título. Elas não viralizam na mídia convencional, mas elas, tenho certeza, vão ter um protagonismo na memória da pandemia. É isso que está resumido nessa primeira tela. Obrigada, Eliana. Pode passar a outra? Obrigada. Então, condições nervosas é uma metáfora e um termo que essa escritora do Zimbábue, Tsitsi Dangaremba, o livro dela acabou de ser publicado no Brasil. Ele é um livro de 1988, mas a versão para o português acabou de ser publicada. Nesse livro, ela descreve ambientes hostis no qual o legado colonial persistente
produz um abismo social e violência em todos os níveis, pessoal, econômico, cultural e político. Embora o foco dela, né, seja na antiga Rodésia e em outros países africanos, as condições nervosas que ela descreve dialogam com os estragos das práticas coloniais em curso no dia a dia do nosso país, práticas essas que decretam a importância de algumas vidas e a descartabilidade de outras. Então, ela fala desse legado colonial persistente, e esse legado pode ser atestado pelos números alarmantes, né, que estão presentes aí no Atlas da Violência, que acabou de sair, Atlas da Violência 2020, publicado pelo BGE e pelo IPEA, pelo mapa da desigualdade da região metropolitana do Rio de Janeiro, publicado pela Casa Fluminense, também em 2020. Os dois podem ser acessados pela internet. Os números realmente são alarmantes e evidenciam, né, são estatísticas que evidenciam a necropolítica em curso. Por exemplo, né, nos 10 últimos anos, a morte de pessoas negras aumentou 34%, enquanto o número de mortes de pessoas brancas decresceu 15% no mesmo período. O número de homicídios de mulheres negras em 2018, por 10 mil habitantes, quase que dobrou. Esse estado, né, de desigualdade é descrito num texto que se intitula O Desastre Cotidiano das Favelas, né, que fala sobre as condições de vida precária no trabalho, sobre a geração de risco sistêmica, né, e a forte conexão entre um tempo e espaço colonial e um tempo e espaço local situado. Essas seriam escalas entrelaçadas e que vão produzindo, né, desigualdades, mas que coexistem com outras formas de organização e de reorganização e transfiguração muito potentes, de grande musculatura, mas que permanecem invisíveis para muita gente, e permanecem, sobretudo, invisíveis na mídia mais tradicional. Então, há vários trabalhos que entram em diálogo, não é, com uma agenda de luta muito potente no cotidiano das favelas. Um deles é esse trabalho que eu estou citando aqui, que é de um conjunto de pessoas, de 8 autores, mas eu gostaria de mencionar alguns, que por exemplo, a Marise Bastos da Cunha, da Fiocruz, a Mônica Francisco, cientista social, militante dos direitos humanos, político, foi assessora da Marielle Franco, o Alain Bruno, que compareceu numa das lives da LAB, do coordenador do Instituto Raízes em Movimento, e do Rafael Calazans, também do Instituto Raízes em Movimento. Há um outro livro dos colegas Daniel Silva, Adriano Lopes, chamado Nó em Pingo d'Água, que também vai trazer essa história essa narrativa e essa história de sobrevivência, de cultura, de linguagem, né, nas favelas, sobretudo enfrentando ações, por exemplo, como as UPPs e as unidades de polícias pacificadoras na favela e as iniciativas do PAC, por exemplo. Trazem esse conjunto de obras, né, mais contemporâneas. Eles trazem a importância, primeiro, assim, dos contextos locais, a importância de aprender com as dinâmicas territoriais, né, e levar em conta sempre a percepção dos sujeitos envolvidos, dos moradores dessas localidades, e apurar a escuta
para eles. Então, né, o trabalho que eu estou desenvolvendo com a Glenda está indo nessa direção. Pode passar, Liana? Eu tomo emprestado do Bruno Coutinho de Souza Oliveira, um autor que também está nesse livro, tem um capítulo nesse livro, Nó em Pingo d'Água, que é o conceito de sobrevivência pragmática. Então, segundo ele, ele não toma, a partir de outros autores do livro, a sobrevivência como vinculada a uma ideia de subvida, né, ou vida inferior, mas sim como sobrevivência aqui deve ser entendida como a capacidade das pessoas lidarem cotidianamente sob condições precárias e muitas vezes violentas, que as impõem a uma condição de vida que subverte a própria dicotomia vida e morte, tão solidamente construída no imaginário das sociedades modernas, das cidades modernas. Ou seja, uma capacidade aguda de análise, de contexto e cálculo prospectivo para a busca de soluções, de problemas e atendimentos de necessidades em situações adversas. Então, para ele e para outros autores, né, que estão no livro, sobreviver implica prática reflexiva, ação pragmática, planejamento estratégico, e é esse tipo de competência que está presente no Nós por Nós, pode passar, Liana, que é um lema recorrente em favelas nos tempos de pandemia. Então, Nós por Nós diz respeito ao movimento de resistência e solidariedade, e tem comparecido com muita força na crise do coronavírus, que tem gerado dois tipos de ação. Um conjunto de ações do setor público, né, do setor de saúde pública, que tem se mostrado despreparado, negligente e muitas vezes hesitante, né, e também por muitas vezes indiferente, né? E mediante essa indiferença do poder público, a sociedade civil tem se mostrado capaz de se auto-organizar, né, e está pronta para o combate, para a redução de danos, se mobilizando. Então, há uma mobilização grande de ONGs, ativistas, equipes e que fazem parcerias com fundações e o setor privado. Há muitas frentes de trabalho, há o gabinete de crise do complexo do Alemão, que foi o primeiro, então, a se organizar. Depois dele, outras frentes, como, por exemplo, são muitas, mas eu selecionei aqui algumas para a gente ter ideia das dimensões e da potência. Frente de Mobilização da Maré, Juntos pelo Alemão, Associação de Moradores do Morro Santa Marta, Manguinhos, Rolê dos Favelados, Rocinha Resiste, Movimento a Caxias e a Central Única das Favelas, a CUFA, né, com representação em vários estados. Então, esse tipo de organização e de mobilização mostram que uma possível resposta às adversidades, a vulnerabilidade que assola todos nós, mas esse tipo de ação ela não é nova, né? Ela já vem acontecendo há algum tempo, como atestam esses trabalhos que eu acabei de mencionar, mas ela se deu pronta e rapidamente, né? No momento que a Covid chegou ao Brasil, e com pouquíssima participação da União, dos estados e da prefeitura, e beneficiou milhares de pessoas com distribuição de cesta básica, itens de higiene, água, leite em pó, sabão e álcool em gel. Então, pode passar, Liana. Então, a questão, né, que se colocam é como enfrentar as desigualdades e a luta por direitos e cidadania, né? E, em resposta a essa pergunta, a gente costuma se deparar com um conjunto de ações importantes, como, por exemplo, o que está descrito no relatório do Mapa da Desigualdade do Rio de Janeiro, que discrimina 10 eixos de ação
habitação, emprego, transporte, segurança, saneamento, saúde, educação, cultura, assistência social e gestão pública, também com uma preocupação, então, com a justiça econômica, justiça racial, justiça de gênero e socioambiental. Entretanto, esses movimentos trazem uma ampliação do projeto democrático, privilegiando um outro eixo, que para a gente, né, que estamos na área de estudos da linguagem, é muito importante, que é o eixo da comunicação e da linguagem, mostrando que essa seria uma forma de enfrentamento importante da desigualdade social. E é sobre isso que o trabalho vai tratar um pouco. Pode passar, Liana? Então, assim, a linguística aplicada já vem há algum tempo focalizando esse tipo de preocupação, não é, social, com a vida social, com as desigualdades, com as injustiças, quer dizer, uma certa linguística aplicada, né? Então, a preocupação com as pequenas histórias da vida cotidiana, lidando com raça, tanto negritude quanto branquitude, gênero e sexualidade, ela vem lá dos anos 90, com os trabalhos do Moita Lopes, né, que foi fundando, então, uma agenda de pesquisa em direção a uma perspectiva indisciplinar. É uma agenda também que faz a crítica à colonialidade do saber e das ideologias canônicas, né, é uma perspectiva que está presente no trabalho de muitos linguistas aplicados, né, vou citar aqui 3 muito importantes, né, o Moita Lopes, o Rajan e a Liliana, né, que já produziram filhos, onde eu me incluo filhos do Luiz Paulo, né, Rodrigo Borba, Glenda, filhos do Rajan, Adriana Lopes, Daniel Silva, Claudiana Alencar, a Joana Pinto, filhos da Lili, né, a Liana Biara, Elizabeth Luz, que agora, então, já estão produzindo os netos, porque estão formando dentro dessa tradição. E agora, mais recentemente, há uma valorização, assim, não é que fosse desvalorizado, mas há eu vou deixar a valorização mesmo da importância da comunicação popular, local, comunitária e alternativa, que está lá presente no caderno programático da candidata Renata Souza, né, como um ponto importante da sua campanha, valorizar a comunicação e a educação. Ela prefaciou um livro que se chama, Daniel até mencionou na última live, Experiências em Comunicação Popular Ontem e Hoje, uma história de resistência nas favelas cariocas. Esse tipo de temática já vem sendo abordada pelo Daniel Silva e Adriana Lopes, e hoje, seguindo essa linha, né, essa tradição que vem lá dos anos 90, mas agora vem aparecendo com muita potência, a gente localiza o trabalho que estou compartilhando hoje com vocês, que é o trabalho de sobrevivência pragmática na maré. Pode passar, Liana. Então, em meio à crise epidemiológica, né, essas ações, elas ganharam uma musculatura muito, muito potente. Então, assim, o trabalho vai tratar de circulação da informação sobre a Covid-19 na maré, e respondendo um pouco ao que um membro de um coletivo local disse, precisamos chegar com a informação que possa ser assimilada, e isso só é possível com uma comunicação específica, feita por quem conhece a dinâmica local, com uma linguagem que atinja grupos específicos dentro da favela, né? Na pesquisa que a gente fez, muitos moradores não sabem nem o que é Covid-19, né, o que está acontecendo. Bom, a gente vai considerar, então, como recorte, a campanha do Estado do Rio de Janeiro, pode passar, Liana, que circulou no Estado do Rio de Janeiro,
uma campanha, então, que fazia circular informações sobre a Covid e sobre os protocolos de prevenção. Vocês podem, não dá para ler direito, eu vou depois fazer um recorte em parte desse cartaz. Esse foi um cartaz que figurou como cartaz na rua e foi também produzido para circular nas redes. Um cartaz, então, que, assim, pelo que a gente pode ver aí, eu gostaria de ressaltar a higienização da imagem, né, e a racialização das imagens, né? A gente tem mãos brancas, não sei se vocês podem aqui ver uma mão branca, depois vocês vão ver aqui utilizando álcool em gel, e nós vemos mãos negras e pardas no resto do cartaz. Liana, pode passar o próximo, porque aí eu vou focalizar uma parte aqui essa aqui, como se prevenir. A gente gostaria de ressaltar, além da higienização da imagem, a gente nota também a higienização da linguagem, o uso do registro tido como padrão, no chamado português brasileiro, o tempo todo, e a questão da racialização. A única mão branca, o par de mãos brancas que aparecem são as mãos que se limpam com álcool em gel. Então, esse tipo de diretrizes, né, que aqui dizem, são 5 diretrizes, né, protejam o nariz, lavem as mãos com água e sabão, não partilhem talheres, lavem a mão com álcool em gel, fiquem em casa e evitem aglomeração. Então, essas diretrizes ignoram contingências locais totalmente, né? Das 5 diretrizes, 3 frequentemente não são viáveis, né? Por quê? Porque a falta d'água na favela, em muitas partes, né? E sobretudo na favela, famílias numerosas compartilhando o mesmo espaço, como é que vai fazer distanciamento social? Ficar em casa não é uma condição possível para todo mundo, né? Tem gente que tem a necessidade de trabalhar e circular. Álcool em gel, né, é um produto caro. Então, assim, na projeção de público dessa campanha, né, as imagens e a linguagem e a mensagem já projetam um público que é uma audiência letrada, né, exposta a uma educação linguística convencional, portanto limitada, classe média alta, né, e são escolhas que reciclam, então, assimetrias de corpos cujas vidas importantes, né, que discrimina, né, vidas importantes e vidas descartáveis, né, abandonadas à própria sorte. Pode passar, Liana. A nossa pesquisa, então, vai focalizar o complexo da maré e como essas diretrizes vão circular pelo complexo da maré. Então, só para contextualizar, não sei se todo mundo está familiarizado, mas não sei se a gente tem um público só do Rio, mas a Maré é o maior grupo de favelas do Rio de Janeiro, são 16 favelas, o complexo da Maré, né, que ocupam uma área de 5 quilômetros na zona norte da cidade, são 140 mil habitantes, segundo o último censo, né, realizado pelo Observatório das Favelas, que pediu parceria de líderes comunitários da Maré para realizar esse censo em 2010. De acordo com esse censo, 62% das pessoas são negras, 51% mulheres, 51% jovens adultos abaixo dos 30 anos, 56% de mães em torno de 20 anos de idade. Há uma comunidade nordestina grande, parece, o fluxo de migração é intenso, parece que são 10%. Há muita diversidade cultural e educacional e coexistência de artistas, estudantes de ensino básico e médio, universitários, universitárias, pesquisadores, donos e donas de pequenos negócios locais. É um contexto produtor, né, de pessoas muito importante,
produziu uma Marielle Franco, Mônica Francisco, Renato de Souza, São da Maré. E é um contexto também onde há criminalidade e tráfico, que produziu, por exemplo, o Micael de Souza Malveira, que parece que é um traficante, um dos top, né, traficantes, com uma longa lista de homicídios nas costas, foi preso em 2012, mas foi solto em 2018, no mesmo ano que a Marielle foi assassinada. E também é um contexto que está sob intervenção militar, né, na segurança pública, respondendo, né, à intervenção militar, segurança pública no Rio de Janeiro, que começou não só na Maré, né, mas em outras favelas, que começou em 2018, e nesse período houve várias denúncias de abusos policiais e violência. Marielle atuou aqui, né, criticando a política do confronto, e nesse período também ela foi assassinada. E nesse período, houve a instalação de uma rede de comunicação online potente para monitorar as ocorrências de tiroteios e homicídios nas favelas e orientar os moradores. Quem se interessar, há vários textos, né, falando desse tipo de organização. Também no Nó em Pingo d'Água tem um texto do Junot Maia, a internet salvou mais gente que a UPP. Da Daniel Silva também tem um texto descrevendo essa forma potente de comunicação, de auto-organização para a comunicação, e, infelizmente, houve muitas ações policiais durante a pandemia, e segundo os números que acabaram de sair, o relatório que acabou de sair, essas ações policiais e a violência aumentou, né, nas favelas e, sobretudo, na Maré, no momento em que a prioridade deveria ser o cuidado com a saúde. E o número de assassinatos também aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o momento atual de crise na saúde, ele é terrível, mas ele também é eloquente na afirmação da capacidade das periferias para a auto-organização. E a gente vai, então, utilizar como janela para observar esse tipo de luta, uma campanha intitulada Maré Solidária contra o Coronavírus, que envolve o planejamento estratégico de comunicação, houve, então, primeiro, distribuição de bolsas para jornalistas comunitários, produção de histórias sobre a pandemia em linguagem acessível, eles próprios produziram as histórias locais. Houve estabelecimento de parcerias, por exemplo, entre a Fundação Osvaldo Cruz e a Frente de Mobilização da Maré. Houve um cuidado com a informação, com a circulação da informação, de diferentes modos. A informação circulou em caminhões de som, cartazes, faixas, podcasts, vídeos, imagens, posts em mídias sociais. E a gente pode passar, Liane, e a gente vai tratar, então, assim, mais especificamente da comunicação do coronavírus e dos protocolos de prevenção na rede Maré Vive. A gente acompanhou no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também entramos em contato com eles por WhatsApp. E o que a gente vai focalizar? A gente vai focalizar processos de enregistramento. Até então, nunca tinha ouvido uma tradução desse termo, mas recentemente a Fernanda Emê, mestranda do programa, orientanda do Rodrigo Borba, fez a tradução, então estou usando a partir dela, e enregistramento diz respeito ao conceito do AGA, que diz respeito a um conjunto de ações linguísticas reunidas sob uma rubrica pragmática, né, uma única rubrica pragmática, por exemplo, como português, economês, favelês, etc. E são construtos ideológicos, né, que imaginam grupos homogêneos com repertórios linguísticos homogêneos, e o AGA usa o termo enregistramento em lugar do termo registro,
porque ele entende que, primeiro, o registro implica uma homogeneização, implica a formação de tipos e implica também um processo de domesticação da diversidade, né? Além de discriminar aqueles que dominam bem o registro e aqueles que não dominam. Então, ele fala em processos constantes de enregistramento que chamam a nossa atenção para as possibilidades criativas, né, de reconstrução e reatualização de um registro. E também processos de desescalonamento. A tradução desse texto também, me deparei com ela, com um orientando do SPAL, que agora é doutor, Vitor Schutz, que também, pela primeira vez, pelo menos que eu tenha ciência, traduziu o termo para o português. E desescalonamento diz respeito a estratégias que reorganizam conjuntos de signos e promovem um sentido de intimidade e de familiaridade com um fenômeno ou com um conceito ou uma ideia que, caso contrário, seria totalmente alheia, desconhecida e até mesmo temerosa. Então, ao analisar esse projeto de comunicação, para fins desse trabalho, Glenda e eu, né, observamos esses dois processos. Pode passar, Liana. Então, aqui a gente vai passar para a parte da análise, a gente vai analisar 3 momentos. O nosso corpus é muito grande, porque a gente acompanhou durante algum tempo várias páginas de Facebook, Instagram, Twitter, mas a gente resolveu fazer um recorte, então, de 3 momentos que a gente julga que vai trazer inteligibilidade para esse ponto. A primeira se liga no corona. Esse é um cartaz, circulou como um cartaz disponível para download no site da Fiocruz. A Fiocruz estabeleceu uma parceria com a Maré Vive e com essa campanha, né, de frente de mobilização da Maré, e produziu uma série de cartazes, né, tanto cartazes quanto templates, né, que poderiam, então, ser modificados de acordo com a necessidade. Esse é um deles e se chama Se Liga no Corona. Então, eu gostaria de ressaltar aqui, enquanto eu estou ressaltando, eu acho que vocês podem, eu espero que dê para ler, mas, basicamente, se liga no corona, ponto de exclamação, é hora de ficar o máximo de tempo possível em casa, nada de bar, churras, shoppings, igrejas, nem baile. Depois o logo da Fiocruz, estamos junto, hashtag se liga no corona. Então, gostaria de chamar a atenção para signos que coexistem, parte deles invocando uma identidade institucional que vai contrastar com uma identidade mais local. O título da campanha, né, Se Liga no Corona, já invoca uma expressão mais local. No entanto, ele convive com uma voz autoritária, que seria, então, a autoridade dos especialistas de saúde. Eu chamo a atenção para a cor azul, que figura no vírus, que é a cor que comparece nas campanhas do SUS, e quando o vírus é representado nas campanhas institucionais, ele geralmente aparece na cor azul, e essa cor azul, ela estabelece um vetor de ligação com a favela, que está em azul, e as cores da Fiocruz, perdão. O layout dessa composição, ele tem um layout gráfico muito ordenado, muito higienizado e limpo,
que também contrasta um pouco com as expressões locais que comparecem na propaganda. Essa interface de um registro mais local e um registro mais institucional, embora ela seja interessante, né, ela estabeleça um diálogo, ela ainda mantém um nível de assimetria, porque ela projeta identidades de conselheiros, né, conselheiros institucionais, indexados pelo vírus, pela cor do vírus e por esse tom azul projetado em cima de uma foto da favela, e aqueles que precisam de conselho. É um tipo de registro, ele comunica com parte das pessoas, mas ele não comunica com todo mundo. Então, vocês vão ver que no prosseguimento há um esforço de mudança de escala. Pode passar, Liana. Essa foi uma faixa que circulou em várias favelas, segundo a Gisele Martins, que é uma das organizadoras da campanha, uma das comunicadoras da campanha. Ela disse que as faixas comunicam, a gente conseguiu entrevistá-la, ela disse e ela já disse em várias entrevistas, que as faixas comunicam muito bem na favela, porque elas contêm mensagens curtas e simples, e essa faixa, ela foi produzida, a primeira vez, né, com esses dizeres, ela foi produzida, parece que em algum lugar não sei se no Amapá, não sei ao certo, e depois rodou várias favelas. Essa é uma foto no alemão, mas ela compareceu, ela circulou pelas redes sociais do Maré Vive. Essa faixa ela é interessante porque ela é uma brincadeira com uma notícia falsa que circulou por algum tempo de que a cura natural do Covid-19 seria encontrada em propriedades do alho, tá? Então, é uma brincadeira, uma ironização dessa notícia falsa, que diz: atenção, descobriram a planta que vai acabar com o coronavírus. Planta a bunda no sofá e fique em casa. Hashtag Covid-19 nas favelas. Aqui a gente observa uma mudança acentuada de escala, que, assim, indexicalizada por signos como 2 homens segurando uma faixa de tecido, as suas roupas, e o background, por exemplo, já indiciam localidade, né, pertencimento a algum lugar de periferia. A linguagem informal, o fato da escrita à mão, vão indicializando também um produto caseiro, produzido pelas pessoas locais. Também o uso convencional de cores, né? Por exemplo, vermelho para atenção, o verde para planta, e o azul para a recomendação médica, mas não pode ficar lá. A recomendação médica utilizada com as cores, não é? Com as cores institucionais do SUS e da Fiocruz, contrasta um pouco com o tempo e espaço, o tempo e espaço da favela, mas nessa recomendação, que seria médica, há um trocadilho importante que aciona um outro tempo e espaço pelo uso da palavra bunda. A palavra bunda, ela vem do kibundo, uma linguagem das línguas bantu, não é? Que traz, então, uma memória que pode invocar um olhar colonial, não é? Porque a bunda, ela entrou na nossa cultura como objeto de desejo de certos corpos, ou uma expressão que significa alguma coisa ruim, como que filme bunda, que
que texto bunda, né? Mas aqui ela é recontextualizada, né? Ela excede a la Butler, né? Ela excede os significados coloniais e ela é recontextualizada para significar, então, horizontalidade, afinidade e talvez a conectividade. Podemos passar. É o último, vamos passar, isso. Então, aqui, a gente tem um vídeo que, segundo a gente percebe, pode ser encarado como uma lição de práticas de enregistramento, né? É um vídeo performado por esse Big John, que é um comediante de Guadalupe, e ele postou isso no Instagram, e esse vídeo também compareceu no Maré Vive, e a gente pode ver, então, assim, como se constrói um emblema identitário, né? E para isso ele usa um tipo de registro que é o papo reto, e a gente vai passar para vocês. A gente gostaria que vocês observassem a entonação, pronúncia, uso de lexema, gestual e toda a movimentação corporal, e ele faz muitas transgressões à norma culta. Glenda, vamos passar? Por toda essa questão de quarentena e coronavírus vieram novos hábitos. Mas como nós é sagaz, a gente vai se adaptar, tá ligado? Então todo mundo tá tendo que usar máscara. Mas tem mó blocão que tá na mancada. Não tô usando máscara achando que a vida é um morango. Mas não, irmão. E tu tá ligado nisso. Bando de vacilão, irresponsável, inconsequente. E também, né, tem aquela galera que ainda não sabe das coisas e usa a máscara de forma incorreta. Tem gente que tá usando a máscara embaixo do queixo, ou então deixa o nariz pra fora. E ainda tem aquela galera que usa no olho. Outra coisa, a máscara não é bagunça, tá? Chegou em casa, tem que lavar a máscara com água e sabão. Não tem jeito. Não é igual a tuas cuecas que tu fica 3 dias sem lavar não, irmão. Vou jogar a melhor forma pra você pegar a visão como é que faz. Manuseia a máscara sempre pelo elástico, tu não vai dar esse mole. Aqui, ó, orelhão, acabou, não tem mistério. Então se liga, tropinha, máscara não é vacina. Se puder, fica em casa. E se não puder, irmão, segue as regrinhas, senão tu vai tomar um atraso. É isso, tamo junto. Bom, pode passar, Liana. No artigo, a gente faz uma análise bem extensa desse vídeo. Hoje, por questões de tempo, a gente não vai dar tempo. Eu vou até acelerar aqui minha apresentação, porque senão a gente não tem tempo para as perguntas. Mas eu espero que vocês tenham notado. Eu vou assim, ressaltar apenas alguns pontos. Então, peraí, eu vou fazer aqui um resumo, né? Ele começa contextualizando a mensagem no tempo e espaço do Covid-19, né? Com essa proposta, né? Com toda essa questão da quarentena, coronavírus, vieram novos hábitos, mas como? E logo depois disso, ele utiliza um jargão muito local que vai sinalizando uma sintonia, não é? E vai sinalizando uma horizontalidade em relação aos interlocutores projetados. Ele faz uma série de proposições deônticas. Pode passar, Liana, se você quiser, vai passando devagarzinho, porque eu não vou me ater. Olha, jargão como boiocão, mancada, bando de vacilão, ele vai fazendo uma série de formulações que não podem ser lidas segundo uma chave deôntica, né, de obrigação. A série de signos que são invocadas e todo gestual que pode ser detectado numa análise multimodal, que a gente não vai poder analisar aqui. Acho que pode ir passando, Joana. Eu perdi o fio da meada aqui. Sim, as proposições deônticas, né, elas vão perdendo a ideia de
primeiro, denúncia moral ou juízo moral, e elas vão podendo ser lidas numa chave de aconselhamento, por causa de um jargão recorrente, todo um processo de enregistramento que vai construindo a ideia de pertencimento a uma comunidade, a uma conversa entre iguais. E aí muda aqui completamente a escala, né? Eu saio de uma escala, a escala médica, a escala do estranhamento, e eu passo, então, para uma conversa entre iguais, entre irmãos, né? O que ele usa aí. Ele incorre numa... Eu acho que pode deixar aí... Essa aqui eu gostaria de fazer um comentário. Vou jogar a melhor forma para você... Aí ele ensina como é que usa máscara. A outra, Liana, por favor. A máscara... Não é essa, não. É quando ele diz assim... E também, né, tem aquela galera que ainda não sabe das coisas. Esse aí. E também tem aquela galera que não sabe das coisas e usa a máscara de forma incorreta. Tem gente que está usando a máscara embaixo do queixo, ou então deixa o nariz de fora, e ainda tem aquela galera que usa no olho. Outra coisa, máscara não é bagunça, né? Tem que chegar em casa, lavar as mãos, etc. Né? Aqui, não, perdão, eu tenho que continuar a ler. Não tem jeito, não é igual às suas cuecas, que você fica 3 dias sem lavar, irmão. Aqui, realmente, ele suja a linguagem, então, usando um termo do texto do Borba e da Lopes, que falam de imundície verbal, né? Ele suja, polui, né, a linguagem com certas metáforas, mas nada disso tira a força do aconselhamento, apesar de ter esse tom jocoso, e aqui ele consegue interferir com esse papo reto numa ideologia segundo a qual homem não usa máscara, né, que cuidar bem da sua aparência e da saúde é coisa de mulher sim. Eu acho que eu vou passar para outras considerações. Pode passar, Liana. Isso, aqui, papo reto, né? Então, perdão, assim, o que a gente pode, perdão, é antes, Liana, não, isso, então, assim, o que a gente viu aqui, né, foi um exemplo de papo reto. A Renata Souza, numa entrevista, ela define papo reto assim: um papo reto sem curva ou reticência é aquele que forma e informa sem mimimi, que vai direto ao ponto de interesse, a luta pelo direito à vida e à voz. A gente julga que o papo reto performado pelo João, ou pelo Big João, são exemplos de enregistramento e práticas de desescalonamento, porque eles criam uma sintonia, uma afinidade com um outro tipo de público que não costuma ser contemplado nas comunicações oficiais. Pode passar. Então, esse modo de comunicação comunitária, que trabalha com múltiplas escalas, né, foi reconhecido nas pessoas que a gente entrevistou, foi reconhecido como tendo sido uma intervenção positiva na campanha e no combate ao avanço da pandemia. A gente entrevistou algumas pessoas, algumas nós acessamos por Instagram, pelo WhatsApp, algumas também no Pacto de Solidariedade, outras pessoas nos sugeriram, a Janaína Tavares, que eu não sei se nos assiste, sugeriu um artista da Maré que a gente contactou, o Luiz Paulo sugeriu uma outra professora que trabalhava na Maré, e a gente, assim, conseguiu, então, captar a percepção da positividade dessas ações. Pode passar.
Pode passar, Liana. Então, assim, uma pergunta que a gente pode fazer é o que a gente pode aprender, né, com essa campanha, com a Maré Solidária. Eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Primeiro que a linguagem e a ampliação do projeto democrático pela linguagem, ele é importantíssimo, né? E que a não atenção à linguagem participa da necropolítica. Eu acho que essa é a maior lição para a gente, né? A Gisele Martins, que a gente conseguiu entrevistar, ela diz isso, nós somos bunkers, né, de solidariedade, de cultura, de comunicação e pesquisa. Entretanto, a mídia corporativa não mostra nada disso, né? Ela reproduz ideologias racistas e classistas que ignoram a multiplicidade de experiências e formas de construção de sentido na favela. Geralmente, né, a mídia mainstream, ela privilegia, né, certas escalas, que é a da criminalização e da marginalidade, né? E esses são modos, né, de comunicação que respondem ao episteme moderno, né, que toma a diversidade como luxo. Pode passar, estou quase terminando, já estou nas minhas considerações finais, né? Então, o que a gente pode aprender, né? Que a gente tem que olhar para a multiplicidade de linguagens, a gente tem que aprender a escutar, reparar, observar nessas linguagens, entender sua complexidade, e a complexidade e a diversidade dos nossos modos consígnios, né? Para isso, a gente precisa escutar, aprender e falar outras vozes, no sentido de amplificá-las, né? E no sentido de poder olhar o mundo com outras lentes geográficas, como a Djamila Ribeiro nos aconselha, né? Ecoando a Patrícia Collins. E a gente, com esse gesto, eu acho que a gente vai poder se engajar em produção de memórias presentes e futuras da diversidade, né? E eu acho que esse tipo de empreitada, ela traz, além das dimensões comunicativa e linguística, né? Elas apontam para uma outra política, né? Para um outro regime de escuta, de fala e de voz, como está lá sugerido pela J. Mombassa. Ela tem implicações éticas, porque ela é mais inclusiva, ela lida com a diversidade, ela lida com várias formas de comunicação possíveis, contemplando a diversidade que nos constitui, as diversas formas de produção de sentido, e ela tem uma dimensão educacional muito importante, eu julgo, né? Quem tá no ambiente educacional, né, e quer construir sentidos com os outros, né, tem que se engajar nesses movimentos de adaptação, observação, preocupação com os diferentes registros, com os processos de enregistramento e desescalonamento. Tem mais um slide, eu acho. E eu gostaria só de terminar, porque a gente está falando de produção de memória. Eu adoro esse poema, que é da Selma Maria da Silva, nesse livro Mulher Negra Escrevo, pensando, assim, que o passado é hoje, o futuro é hoje. É o que a gente vai fazer, que vai fazer a diferença. A gente tem muito a aprender, julgo eu, com essa experiência e com outras experiências desse porte. Então, deixo vocês com esse poema: cansei de ser passado, hoje sou futuro, cansei de ser presente, hoje sou futuro, tempo, desconhecida palavra, tempo, prisão de tolas certezas. Nossas certezas são muito tolas, e quando a gente entra em contato com toda essa diversidade, a gente vê que, e todo esse esforço, né, de contemplar o múltiplo, a gente vê que a gente pouco sabe como são tolas nossas certezas, né, e se a gente capitalizar em cima das incertezas, quem sabe a gente não apura a escuta e faz um exercício que não é fácil, um exercício que eu chamo de desaprendizagem, desaprender e reaprender, pensando nas implicações éticas.
Gente, é isso. Mil desculpas, eu acho que eu me estendi muito, mas eu vejo que ainda tem 15 minutos para a gente conversar um pouco. Teve a falha técnica. Estão me ouvindo? Sim. Branca e Glenda, muito obrigada por compartilharem em primeira mão os resultados da pesquisa. O chat já está fervilhando de discussões, a gente tem um tempinho para fazer algumas. Vocês me perdoem, por favor, se a gente não conseguir fazer todas. Eu tenho uma equipe lá da PUC ligada no chat, selecionando algumas perguntas para mim. E aí eu vou fazer assim, Branca, o que você prefere? Faço um bloco de duas e passo para você? De duas em duas? Ou vou fazendo de um em um? Pode ser. Eu queria que a Glenda viesse aqui responder também, mas ela não quer. Bom, a primeira é da Viviane Cavalcante, lá da PUC. Ela diz que tem uma dúvida em relação ao tempo e espaço colonial nos estudos do Dangarembga. Não sei se eu estou pronunciando certo. Não. É um romance. É um romance, tá. Então, ela tomou conhecimento sobre o autora, né? Diz que certamente vai contribuir para a construção dela como pesquisadora e gostaria de saber se você vê alguma relação entre essa reflexão sobre tempo e espaço colonial e o conceito de cronotopo do Bakhtin. Sim, né? São conceitos. Aliás, o cronotopo é um conceito que fala da inseparabilidade de tempo e espaço e da multiplicidade de tempos e espaços. É isso mesmo, Viviane. Acho que você fez uma relação correta. O romance da Dangarembga eu falei certo? Desculpa. É Tsitsi Dangarembga, eu acho. Ela entrelaça esses múltiplos espaços-tempos porque ela fala de uma experiência cotidiana, pessoal, que se relaciona, então, com uma experiência mais ampla, estruturante das relações no local onde ela vive. É um romance muito bonito. Ótimo. Surgiu uma pequena discussão no chat entre Graça, Clarissa, ei Graça, oi Clarissa, e acho que o Fábio também, sobre a relação entre as ferramentas analíticas que você usa e a pragmática e uma análise multimodal. A Clarissa diz o seguinte, por exemplo, quando a Branca fala em registramento, eu fiquei aqui pensando na possibilidade de extrapolar o conceito. Em certa medida, ela faz uma análise multimodal, não enfocando apenas o signo linguístico. Há pouco ela falou, por exemplo, no uso da máscara do queixo, no gestual do rapaz que apareceu no vídeo. Então, eu acho que o comentário da Clarissa tem a ver com acomodar, né, uma análise multimodal na pesquisa. Sim, Clarissa, a gente fez análise multimodal, acho que lógico, ela é necessária, a gente está tratando de conjuntos de signos, né, que indexam sentidos. Sim, a gente fez uma análise multimodal, eu não falei aqui, mas com certeza. E eu acho que tratar dos registros e dos processos de registramento é uma camada de análise que pode, a meu ver, tem que, nesse tipo de pesquisa, ser associada a uma camada multimodal. Ótimo. O Daniel Silva, também nosso querido, diz muito legal, Branca e Glenda. Fiquei pensando na questão da referência ao tráfico na apresentação da maré. Meu medo é do efeito que esse dado pode causar. Dificilmente falaríamos isso apresentando a Barra, onde existem nós do tráfico. A saída aí ele está se referindo a autores, né, do Machado da Silva e da Paloma Menezes, é falar no fogo cruzado.
entre o tráfico e a polícia. O Machado e a Paloma usam o termo tráfico, mas o pessoal da criminologia crítica, como o Nilo Batista e a Vera Malaguti, usam o comércio varejista de drogas, é o termo que eu costumo usar também, já que o atacadista também é tráfico, mas vira helicóptero de cocaína, por exemplo. Acho que falar que as pessoas vivem sob fogo cruzado ajuda a dar ênfase nos regimes normativos que afetam a favela e dá uma dimensão de que a ilegalidade é um contínuo. Com certeza, Daniel. Eu acho que sim, e assim, obrigada pela sugestão. Acho que a Glenda vai gostar dessa sugestão também, eu concordo. No gênero, número e grau, acho que a gente deve mudar, porque a ideia, não é, de que essa ideia, né, que circula no imaginário, né, sobre a favela, de que é lugar, então, só de destituição, de criminalidade e de falta de tudo, né, uma ideia muito forte. Quando a gente vai para os dados, a gente vê que é um lugar muito potente, de muita criatividade, que dá banho, né, em termos de diversidade, de capacidade criativa, de produção de conhecimento em muitas áreas consideradas canônicas. Então, eu acho que você tem toda a razão. Obrigada. Eu vou já descer. Eu sei que eu estou falando pela Glenda, mas eu tenho intimidade com a Glenda. A gente vai mudar. Obrigadíssimo. Ótimo. A professora Carmen Rosa Caldas Culta, seja bem-vinda, pergunta: Branca, qual lugar de pesquisadores nesse mundo, como entrar nesses discursos sem ser apenas espectadores ou analisadores de fora, apenas aprendizes ou interferentes? Eu acho que esse ponto aí, Carmen, é crucial, assim, a Glenda e eu ficamos nos perguntando, assim, a gente fez realmente uma pesquisa mais distanciada, né? A gente queria mais contato com as pessoas, mas foi uma impossibilidade por conta da Covid, mas eu acho que você tem razão, a gente tem colegas, né, como o Daniel, a Adriana, o Bruno Coutinho, de quem tomei emprestado o conceito de sobrevivência pragmática, e do Alan Brum, que veio falar com a gente, e eu gostei tanto que eu fui atrás dos textos dele. Eles fazem pesquisa in loco. Eu acho que a gente tem que, um termo que a gente tem usado no programa, a gente tem que se imundiçar, sim. Eu acho que esse contato é importantíssimo, né? Ficar fazendo a pesquisa com esse tipo de dado, com esse tipo de distanciamento, na verdade, é uma incoerência, né? Nesse momento foi possível fazer, é um começo de trabalho, mas a ideia é de que a gente possa, então, ter um contato mais próximo, porque a gente tem muito a aprender, né? A gente não tem nada que ensinar, meu filho, a gente tem que aprender. Beijo, Carmen, quanto tempo que a gente não se vê. Liana, eu não estou te ouvindo, seu microfone está desligado. Desculpa. Mutei, enfim, é o clássico, né, dessas lives. Eu vou falar um comentário feito pelo Pedro Lucas Castro, não é bem uma pergunta, saber o que você acha. Eu vejo um embate discursivo entre pessoas que defendem o furar da quarentena por parte dos trabalhadores, pois o sistema já os obriga a se explorarem para trabalhar, e quem veja uma distinção de motivações, mas quase sempre a branquitude falando sobre. Interessante poder saber o que dizem os trabalhadores em questão, no comentário dele. Com certeza. Eu acho importantíssimo, a gente teria vontade de fazer isso, mas a gente, assim, não conseguiu os contatos. A gente conseguiu entrevistar uma cabeleireira da Maré via WhatsApp. Ela conversou com a Glenda. Ela foi muito sucinta, mas ela atestou a positividade. Ela disse que achava muito bom e que fazia diferença, sim, porque era informativo. A gente conversou com um artista que trabalha na Maré, não mora na Maré, mas trabalha na Maré. Ele também atestou a positividade dessas ações. A gente conversou com a Gisele Martins, que foi idealizadora
uma das idealizadoras dessa campanha, a gente conversou com ela por WhatsApp, e ela também disse que se não fosse isso, né, a catástrofe seria maior, né, para muitas pessoas. E também a gente entrou em contato com a Maré Vive por WhatsApp, que também passou dados para a gente, assim, de qual a percepção, né, das pessoas locais da efetividade desse tipo de ação. Mas a nossa vontade era ter um contato maior. O Big John, a Glenda conseguiu contactá-lo, ele disse que sim, mas ele ainda vai retornar. Então, a gente vai continuar. Ótimo. Tem mais algumas perguntas aqui, antes da gente acabar. Se você não estiver exausta, se você tiver, você me fala, Branca. Não. O Tiago Molim, da UFRJ, ele diz assim, como foi mencionado a questão do tráfico em um dos slides, gostaria de saber como a pesquisa lida com as estratégias linguísticas, leis impostas para a população das favelas. Olha, Tiago, assim, a dimensão legal, ela é uma dimensão importante, né? A gente tem a dimensão legal, a gente tem a dimensão jurídica, são muitas, né? São muitas dimensões que se entrelaçam, né? Uma não anula a outra. Agora, a dimensão legal não foi o nosso foco, nem a gente teve como apurar. O nosso foco foi realmente a questão da comunicação. Agora, como a pesquisa vai continuar, eu acho que são dimensões que a gente tem que contemplar. O trabalho ainda está em progresso, mas, assim, o foco para hoje foi a questão da comunicação. Então, eu não tenho, assim, como te dizer, mas é uma dimensão, com certeza, importante. É um tipo de trabalho muito complexo, porque ele tem implicações políticas e éticas seríssimas, né? Eu me concentrei aqui nas implicações mais comunicativas, nas implicações locais e nas implicações para nós, linguistas, que ainda, né, nos orientamos muito por uma episteme moderna, eurocentrada. A gente já vem, né, fazendo um movimento de considerar outras vozes, trazer uma outra literatura, escutar mais, ouvir mais, aprender mais, né? Eu tive numa banca uma banca linda que me marcou muito, da Dora, orientando da Fátima, e ela dizia assim: a gente tem que saber como trabalhar o projeto colonial em nós, né? O Daniel trouxe essa provocação na última fala dele, né? Ser vigilante com o colonialismo. Então, a gente faz parte dessa engrenagem, a gente tem que estar sempre alerta, disposto a desaprender o que aprendeu, e é isso. O Luiz Paulo sempre fala, é constante, né? Uma revisão constante. Onde a gente vai chegar, a gente não pode saber, e provavelmente não vai chegar a uma totalidade, né? Não tem síntese. Tem diálogo, mas não tem síntese, ainda bem. Ótimo. Tem um comentário legal a gente compartilhar os dados, né, em grupo, porque tem um comentário da Lorena Araújo, da PUC, interessante. Ela fala assim: olá, professoras Branca e Glenda, queria só sinalizar aqui que onde vocês transcreveram boiocão, talvez seja blocão, o termo que o Big John usa. Ela acha que é blocão, que é uma questão de dicção, mas que ela tem familiaridade com o trabalho e que o que ela ouve é blocão. E o que seria blocão? Quem que está falando? Lorena. É a Lorena da PUC. Ela diz que blocão é muito utilizado nas variantes populares para se referir justamente a muitas pessoas, aglomerações. Blocada também tem o mesmo sentido, então é uma gíria que costuma ser empregada para falar disso. Obrigadíssima, Lorena. Vou ouvir de novo. Pessoas aglomeradas, né? Tá. Isso. Bom, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, então. Glenda,
Branca, muitíssimo obrigada. Eu queria fazer um agradecimento assim muito enfático à colaboração da Alab, né, aqui na figura da Glenda e da Branca, que nos ajudaram a transmitir a GED. Tenho certeza que o evento chegou a muito mais pessoas por conta de vocês. A Glenda, que está aqui nas carrapetas também, né, nos ajudando nas questões técnicas. Brigadíssima. Queria agradecer a Naomi e a Raquel, que são as duas integrantes da comissão organizadora da GED, que ficaram lá nas perguntas, selecionando, né, as coisas que a gente trouxe para a discussão. Ali, eu não vou deixar de comentar o que a Lili escreveu no chat para a gente, né, para sempre agradecida pela discussão que vocês trouxeram. Pensar sobre isso é o que nos motiva, o que nos faz ir em frente, e ela agradece muito o carinho também. Eu agradeço a presença de todas e todos, em nome da comissão organizadora da GED, e deixo o convite para amanhã, porque amanhã, a partir das 6h30, a gente vai ter uma discussão sobre fake news e a nova, velha política, a partir das... já falei, né? A partir das 6h30, a gente vai ter a participação do Jean Willis, que está na Universidade de Barcelona atualmente, e da Elizabeth Sara Lewis, da Unirio. E depois disso a gente vai ter uma mesa de discussão sobre discurso e resistência. E aí a gente vai ter o Bruno Deusdará, da UERJ, a Thaís Borges, da PUC, e a Etiele Araújo discutindo as suas pesquisas sobre um tema muito próximo, né, do que a Branca falou hoje. Então, conto com a presença de vocês amanhã, 6h30. É 6h30? 6h30. Isso, 6h30. Liana, quero só então mandar mais um beijo grande para Lili. Que homenagem linda, Lili, você merece. E assim, eu entendo que você queira descansar um pouco, mas só um pouco. Eu acho que você tem que continuar aqui com a gente, só um pouco. A gente não deixa ela embora. Com certeza não. Parabéns, Lili. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite, bom descanso para todo mundo e até amanhã.